Alunos OA, vocês estão bom? Aqui é o professor Robert Fagundes e esse é mais um resumão de zoologia. Os plateumintos são animais que incluem solitárias, planárias e trematódios. São cerca de 20.000 espécies de animais com simetria bilateral e um sistema nervoso central que processa informações de estruturas sensoriais. Eles não têm cavidade corporal ou órgãos especializados de circulação. Vivem em hábitats marinhos de águas doces e terrestres úmidos. Além de espécies de vida livre, os plateumintos incluem muitas espécies parasitas, como trematódios e solitárias. Os plateumintos são assim chamados por terem corpos delgados que são achatados dorsoventralmente, entre a superfície dorsal e ventral. A palavra plateuminto significa verme achatado. Observe que a palavra verme não é um nome taxonômico formal, mas sim refere-se a animais com corpos finos e longos. Os menores plateumintos são espécies de vida livre, quase microscópicas, enquanto solitárias têm mais de 20 metros de comprimento. Embora os plateumintos passem por desenvolvimento triploblásticos, eles são acelomados, ou seja, são animais em que falta uma cavidade corporal. Sua forma achatada aumenta sua área de superfície, situando todas as suas células próximas à água no ambiente circundante ou em seu intestino. Devido a essa proximidade com a água, as trocas gasosas e a eliminação de resíduos nitrogenados como amônia podem ocorrer por difusão pela superfície corporal. Uma forma achatada é uma das várias características estruturais que maximizam a área de superfície e surgiram por evolução convergente em diferentes grupos de animais e outros organismos. Como você poderia esperar, uma vez que todas as células do animal estão próximas à água, os plateumintos não têm órgãos especializados para a troca gasosa. E seu aparelho excretor, relativamente simples, funciona sobretudo para manter o balanço osmótico com seu entorno. Esse aparelho consiste em protonefrídeos, redes de túbulos com estruturas ciliadas chamadas bulboflama, que sugam o líquido por meio de dutos ramificados que se abrem para o exterior. A maioria dos plateumintos tem uma cavidade gastrovascular com apenas uma abertura. Embora lhes falte um sistema circulatório, as finas ramificações da cavidade gastrovascular distribuem o alimento diretamente para as células do animal. Cedo em sua história evolutiva, os plateumintos se separaram em duas linhagens, Catenolida e Rhabditófora. Catenolida é um pequeno clado de cerca de 100 espécies de plateumintos, a maioria das quais vive em hábitats de água doce. Em geral, os catenolídeos se reproduzem assexuadamente por brotamento em sua extremidade posterior. Muitas vezes, a descendência produz suas próprias brotações antes de se destacar de seu progenitor, formando assim uma cadeia de 2 a 4 indivíduos geneticamente idênticos. Daí sua denominação formal, verme em cadeia. A outra linhagem antiga de plateumintos, Rhabditófora, é um clado diverso de em torno de 20.000 espécies de águas doces e marinhas. Os rhabditóforos de vida livre são importantes como predadores e necrófagos em uma gama de hábitats de água doce e salgadas. Os membros mais bem conhecidos desse grupo são espécies de água doce do gênero Dugésia, comumente chamadas de planárias. Abundantes em lagos e riachos não poluídos, as planárias predam pequenos animais ou se alimentam de animais mortos. Elas se movem usando cílios em sua superfície ventral, deslizando sobre uma película de muco que secretam. Alguns outros rhabditóforos também utilizam seus músculos para nadar na água com movimentos ondulatórios. A cabeça de uma planária apresenta um par de ocelos sensíveis à luz, bem como abas laterais que funcionam principalmente na detecção de substâncias químicas específicas. O sistema nervoso das planárias é mais complexo e centralizado do que as redes nervosas de quinidários.
A planária possui uma faringe muscular que pode ser estendida por meio da boca. Sucos digestórios são despejados sobre a presa, e a faringe suga pequenos pedaços de alimentos para a cavidade gastrovascular, onde a digestão continua. A digestão é completada dentro de células de revestimento da cavidade gastrovascular, que tem muitas subramificações finas que proporcionam uma extensa área de superfície. Resíduos não digeridos são evacuados por uma abertura na ponta da faringe. A partir de gânglios, um par de cordas nervosas ventrais percorre todo o comprimento do corpo e forma o sistema nervoso. Gânglios na extremidade anterior do verme, próximos às principais fontes de estímulos sensoriais, estão um par de densos gânglios formados por células nervosas. Experimentos mostraram que as planárias podem aprender a modificar suas respostas aos estímulos. Algumas planárias podem se reproduzir assexuadamente por fissão. O indivíduo progenitor sofre constrição aproximadamente no meio do seu corpo, separando a cabeça e a extremidade da cauda. Cada extremidade então regenera a parte faltante. A reprodução sexuada também ocorre. As planárias são hermafroditas e os parceiros em copulação geralmente fertilizam uns aos outros, um tipo de fertilização cruzada. Mais da metade das espécies conhecidas de rabiditóforos vivem como parasitas sobre ou dentro de outros animais. Muitos têm ventosas que se prendem aos órgãos inteiros ou superfícies externas dos animais hospedeiros. Na maioria das espécies, uma cobertura resistente ajuda a proteger os parasitos dentro de seus hospedeiros. Os trematódeos, como um grupo, são parasitas de uma gama de hospedeiros, e a maioria das espécies tem ciclos de vidas complexos com alternâncias de gerações de estágios sexuados e assexuados. Muitos trematódeos requerem um hospedeiro intermediário no qual a larva se desenvolve antes de infectar o hospedeiro definitivo, geralmente um vertebrado, em que um verme adulto vive. Por exemplo, vários trematódeos que parasitam seres humanos passam parte de suas vidas em caramujos hospedeiros. Ao redor do mundo, cerca de 200 milhões de pessoas estão infectadas com um trematóide denominado esquistossoma e sofrem de esquistossomose, doença cujos sintomas incluem dor, anemia e diarreia. O ciclo de vida clássico de um plateuminto parasito pode ser observado pelo ciclo de vida do esquistossoma, Schistossoma mansoni. Esquistossomos maduros vivem nos vasos sanguíneos dos intestinos humanos. Uma fêmea se aloja em uma fenda ao longo do comprimento do corpo do macho de maior tamanho. Os esquistossomas se reproduzem sexualmente no hospedeiro humano. Os ovos fertilizados são eliminados nas fezes. Se as fezes humanas alcançam um lago ou outra fonte de água, os ovos se desenvolvem em larvas ciliadas. Essas larvas infectam caramujos, hospedeiro intermediário. A reprodução assexuada dentro de um caramujo resulta em outro tipo de larva móvel que escapa do hospedeiro. Essa larva penetra na pele e nos vasos sanguíneos dos seres humanos que se banham ou trabalham em corpos d'água contaminados com a larva do esquistossoma. Viver dentro de mais de um tipo de hospedeiro obriga os trematóides a vivenciarem situações que os animais de vida livre não enfrentam. Um esquistossoma, por exemplo, deve evitar o sistema imune tanto de caramujos como de seres humanos. Imitação das proteínas de superfície de seus hospedeiros, o trematóide do sangue cria para si próprio uma camuflagem imunológica parcial. Ele também libera moléculas que manipulam o sistema imune dos hospedeiros para tolerar a existência do parasita. Essas defesas são tão eficientes que indivíduos de esquistossoma podem sobreviver em humanos por mais de 40 anos. Já as solitárias são o segundo grande e diverso grupo de rabiditóforos parasitos. Os adultos vivem principalmente dentro de vertebrados, incluindo seres humanos. Em muitas solitárias, a parte anterior ou escólex é guarnecida com ventosas e muitas vezes com ganchos, que o verme utiliza para prender a si próprio no revestimento intestinal de seu hospedeiro.
As solitárias não têm boca e cavidade gastrovascular. Elas simplesmente absorvem os nutrientes liberados pela digestão no intestino do hospedeiro. A absorção ocorre pela superfície corporal da solitária. Posterior ao escólex, localizam-se uma longa fita de unidades chamadas de diploglotides, que são pouco mais do que sacos de órgãos sexuais. Após a reprodução sexuada, as proglótides carregadas com milhares de ovos fertilizados são liberados da porção posterior de uma fêmea solitária e deixam o corpo do hospedeiro nas fezes. Em um tipo de ciclo de vida, as fezes contendo os ovos contaminam o alimento ou a água do hospedeiro intermediário, como porcos ou bovinos, e os ovos da solitária se transformam em larvas que insistam nos músculos desses animais. Um ser humano adquire as larvas ao comer carne mal cozida contendo cistos, e os vermes crescem e se tornam adultos maduros dentro do ser humano. Solitárias enormes podem bloquear o intestino e privar de nutrientes o hospedeiro humano a ponto de causar deficiências nutricionais. Vários medicamentos orais diferentes podem matar os vermes adultos. Portanto, os plateumintos do filo Platyhelminthes são os vermes achatados. Acelomados, eles são achatados dorsoventralmente, têm uma cavidade gastrovascular ou não possuem trato digestório quando parasitos. Você saberia explicar como solitárias podem sobreviver sem celoma, sem boca, sem sistema digestório e sem sistema excretor?